me surpreenda, o melhor está por vir. O universo me surpreenda, tudo posso, vou persistir. O universo me surpreenda. Boa noite, gratidão infinita por vocês existirem. Mais uma vez estamos aqui com o canal Ascensa com João Oliveira, trazendo mais um momento de reflexão, de estudo, de autoconhecimento, de cura, de libertação, porque quando a gente reconhece nossas sombras, né, a gente começa a se curar e a se libertar, né, da teimosia. E sombra é o quê? Teimosia, orgulho, né? Uma vez me disseram que eu precisava muito trabalhar essas energias, esses sentimentos de orgulho, de teimosia, né? E hoje eu quero dizer uma coisa que aprendi na prática. Eu ainda estou aprendendo a praticar. Coisa linda, né? Que frase maravilhosa. Me pediram para dizer isso ao iniciar os vídeos. Hoje eu quero dizer uma coisa que aprendi na prática. Eu ainda estou aprendendo a praticar. E como, viu, minha gente? E como? Às vezes a gente quer desistir. Quando a gente começa a fazer esse trabalho de autoconhecimento, né? Às vezes, muitas vezes, quando eu tô colhendo o que plantei, porque ninguém colhe o que não planta, né? E que seja de dor, de sofrimento, decepções, né? De liberar perdão, compreensão, compaixão, resiliência, que quando a gente levanta o título, o troféu, né, da teimosia e do orgulho, a gente abafa todas essas energias, essas frequências vibracionais de alto nível, né, que são os talentos que o Criador nos concedeu a cada um de nós, né? A compaixão, a resiliência, o perdão, a compreensão, o respeito, né? E honrar principalmente os nossos pais que nos deram a oportunidade de estarmos aqui, né? E quando a gente tem certo contraste, né, entre os pais, ainda é mais difícil para cada um de nós, né, trazer essas práticas no dia a dia. Mas a gente consegue, mesmo entre, como diz o velho ditado, entre trancos e barrancos, a gente não para. Muitas vezes dá vontade, mas a gente consegue seguir adiante, né? A gente consegue olhar para dentro de si e dizer, apesar de tudo isso, eu vou conseguir, eu vou continuar. Porque dá vontade de correr, dá, né? Dá vontade de jogar tudo pro alto e sair correndo, dá. Mas a gente respira, aprende a respirar, que a gente nem sabia o que era fazer 3 respirações conscientes, né? É você se sentar ou em pé, e aí você se concentrar e fazer 3 respirações conscientes, que você começa a trazer de volta o teu equilíbrio, a tua harmonia, que é muito importante, né? E esse livro de ouro de Saint Germain, ele tá o tempo todo repetindo. Às vezes a gente diz, mas esse vídeo repete demais. Mas a gente precisa repetir várias vezes, porque infelizmente, se for só uma vez, 2 vezes, a gente não assimila, né? E a gente precisa estar repetindo, aceitar que precisamos transformar essas reformas íntimas em mantra,
né? O mantra que repete várias vezes, pronto. Os nossos estudos aqui do canal Ascensa com João Oliveira são mantras. Cada vídeo, ele se transforma em mantras, né? Porque a gente ainda precisa ser aquele disco quebrado. Lembra da época que quem ainda conseguiu conviver com o disco, né? Esse disco está arranhado, ele fica ali, vai, né? Vai e volta, vai e volta. Pois é, a gente precisa trabalhar isso, que a gente lembra que o Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás, né? Vamos fazer aqui a nossa invocação com Saint Germain, e hoje a invocação é Deus em ação. Ó tu, poderosa e infinita presença, tu inteligência onipenetrante, teu amor, tua sabedoria e poder governam todas as coisas. A tua divina justiça está sempre agindo nas vidas, nos mundos daqueles que confiam em ti com firme determinação. Nós rendemos louvor e graças por seres tu, o poder dominante e a inteligência governante, dirigindo todas as coisas. Nós rendemos louvor e graças porque em nosso mundo tu és o poder invencível, sempre sustentador. Nós te agradecemos. Deus sempre encontra um meio de auxiliar aqueles cujos corações se voltam para Ele. Decretado está, viu? Deus sempre encontra um meio de auxiliar aqueles cujos corações se voltam para Ele, né? Se voltam. A gente precisa voltar, né, para a presença de Deus. Essa presença, eu sou Deus em mim. Então ele diz: Deus sempre encontra um meio de auxiliar aqueles cujos corações se voltam para Ele, né? Então a gente precisa estar voltando para o Pai, Mãe, Divino Filho e Divino Espírito Santo, né? Aí aqui diz os estudos: os aparentes mistérios da vida com as experiências que os acompanham são bênçãos sobre falsas apresentações, quando bem compreendidos, porque qualquer experiência que nos faça voltar com mais firmeza para a una presença eu sou, Deus em ação, ter-nos-á sido de um maravilhoso proveito e benefício. Olha que maravilha. Ai, quando a gente está colhendo, né? Fazendo a colheita daquilo que a gente plantou lá atrás, há minutos atrás, né? Que agora não demora não. Se a gente plantar qualquer palavra, sentimento, pensamento, se plantar agora, daqui a pouquinho a gente já está colhendo, seja positivo ou negativo, né? Não demora mais não. Antes era uma eternidade, agora não, a colheita é rápida, né? E aqui ele diz: se você estiver passando por experiência que faça voltar com mais firmeza para a una presença eu sou, Deus em ação, ter-nos-á sido de um maravilhoso proveito e benefício, né? É ali passando pela prova da colheita. E a gente dizendo: mesmo assim, eu estou sentindo a presença de Deus em mim, né? Porque se a gente for analisar nossas vidas no dia a dia, nós estamos cansados de carregar pesos, mochilas, né, em nossas costas, porque tudo pesa. Quando a gente sai da frequência da nossa divina presença, eu sou Deus em mim, tudo pesa, né? E aí quando você se volta, mesmo diante das tempestades, você consegue dar um respiro. Onde é que você encontra a paz?
no respiro. Porque quando você faz uma inspiração, você pensa que está ali naquele momento, inspirando Deus, a energia, a frequência de Deus em você. Não é lá em cima, é dentro de você. E a gente que faz esses, vamos dizer assim, esses mínimo do mínimo trabalho de autoconhecimento, e que a gente se prontifica, como eu, por exemplo, e tantas outras pessoas que estão tendo a oportunidade através da internet de fazer vídeos. O que é que acontece? A gente se cobra muito, sabe? Porque às vezes a gente, quando está colhendo as nossas plantações humanas, que é a que mais pesa, viu? As nossas plantações humanas é a que mais pesa. Porque a gente esqueceu que somos espírito vivenciando uma experiência humana. Então, as nossas plantações humanas, quando a colheita chega, ela pesa. Aí eu tiro por mim, eu que estou fazendo esses vídeos agora, e venho há bastante tempo, né, nessa busca de autoconhecimento, de reforma íntima, de aceitar que eu preciso olhar para dentro de mim, não lá fora. E eu vou lhe dizer uma coisa, às vezes eu quero desistir, sabe por quê? Porque quando eu estou colhendo as plantações humanas, a minha vontade é de jogar tudo para o alto. E me cobro. Como é que eu fico ali fazendo um vídeo, fazendo aqueles estudos, e na hora que eu mais preciso praticar, eu não faço nada, ao contrário. Eu reajo de forma humana ainda, né? E eu preciso também trabalhar isso, porque o que eu faço aqui é porque eu gosto. Quando eu estou com raiva, chateada, quando eu estou ali, né, nas colheitas humanas, eu digo que não vou fazer mais nada, que não vou estudar, que isso não adianta de nada, que na prática eu não consigo fazer nada ainda, né? Mas depois eu me acalmo, aí eu volto, porque eu gosto. Isso é uma coisa que eu gosto, é fazer esses estudos, porque eu sei que em algum momento da minha vida eu vou praticar, né? Eu vou praticar, porque quem busca essa reforma íntima, entre trancos e barrancos, lutando, né, contra seu ego, orgulho, prepotência, teimosia, arrogância. Às vezes dá uma canseira, né? Às vezes, quando eu tô assim, eu quero ficar quieta num quarto, deitada, não quero pensar mais em nada, né? Mas o bom é que depois passa, né? Uma vez eu li, acho que foi numa frase de um caminhão: tudo passa, exceto Deus. Nunca esqueci, faz muito tempo isso. Tudo passa, exceto Deus, né? Porque a gente pode demorar na convivência humana, nas experiências humanas, mas a gente volta. A gente volta para a fonte criadora que nós somos. Aí ele diz aqui: a situação desafortunada em que se encontram as pessoas ocorre porque elas visam eternamente as fontes exteriores para obter inspiração e também o amor, que nada mais é do que a suprema presença e poder do universo, né? Aí ele diz aqui: seja quais forem as condições que tivermos de enfrentar, não devemos em tempo algum esquecer a verdade de que o amor é o centro do universo.
em torno do qual tudo gira. Isso não significa que devamos amar desarmonia, discórdia ou qualquer coisa diferente do Cristo. Ao contrário, devemos amar Deus em ação, a presença eu sou, em toda parte presente, porque o oposto ao ódio é o amor, e não se pode odiar em qualquer sentido, sem antes ter amado profundamente. Olha como é forte. Porque o oposto ao amor, ao ódio, é o amor, e não se pode odiar em qualquer sentido, sem antes ter amado profundamente. Porque nós somos criação divina, né? Nós somos criação divina. Cada ser humano é um poder e está destinado a ser o princípio governante de sua vida e de seu mundo. Cada ser humano é um poder e está destinado a ser o princípio governante de sua vida e de seu mundo. Veja que coisa linda. Cada ser humano é um poder e está destinado a ser o princípio governante de sua vida e de seu mundo. Eita! Então, nós estamos... nós somos o poder e estamos destinados a ser o princípio governante das nossas vidas e de nossos mundos. Que maravilha, né, gente? É profundo e a gente precisa realmente entender a profundidade de tudo isso, né? E que cada passo que dermos, que seja com confiança e fé, determinação. Lá em Jó, capítulo, ou é 28, versos 22, ou é o contrário, assim. Sou muito boa de decorar a Bíblia, não, mas eu gosto muito dessa passagem de Jó. Em Jó ele diz assim: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, a luz brilhará em teus caminhos. Determinando tu algum negócio, sejais firme, e a luz brilhará em teu caminho. A gente só precisa ter firmeza, confiança. A gente precisa lembrar a todo momento: eu posso, eu consigo. Eu posso, eu consigo. Eu posso, eu consigo. Nós precisamos estar fazendo essas frases de mantras. Eu posso, eu consigo. Né? Saint Germain também deu um decreto: eu tenho capacidade de fazer isto. Eu tenho capacidade de fazer isto. Vê que profundo. Eu tenho capacidade de fazer isto. Sejais mais um. Eu sugeriria que algumas vezes ao dia pensasseis em vós mesmo como uma espécie de estação de rádio emitindo paz e boa vontade a toda a humanidade. Sabei que nesta potente consciência o poder ilimitado da grande presença eu sou flui sobre cada indivíduo, dando-lhe aquilo que ele está apto a receber, trazendo esclarecimento e decisão a cada um. Sede conscientes de que vossas mentes são centros divinos tão poderosos que a qualquer momento podeis tomar decisões rápidas e acertadas através do poder do amor divino. Reconheceis que vossa mente é apenas um veículo da grande presença mestra da poderosa presença eu sou dentro de vós e que deveis obedecer àquela presença interna a todo momento. Ordenai-lhe para que atue sempre com decisão, atenção e rapidez, e que todo sentimento humano de incerteza seja para sempre consumido, para sempre consumido, para sempre consumido. E assim, meus amigos, minhas amigas, finalizamos este momento de reflexão do canal Ciência com Jo Oliveira. Se vocês gostarem desse conteúdo, comentem, compartilhem, dê o like. E assim vamos formando, fortalecendo nossa egrégora, né?
E cada um vai emitindo e emanando uma vibração de força, coragem, determinação, fé e confiança em si mesmo. Porque aqui no livro de ouro de Saint Germain, e o próprio Cristo, ele quis dizer isso para cada um de nós. Que quando eu tenho confiança que existe um poder dentro de mim e que eu sou esse poder, tudo se transforma, tudo se modifica. E a gente desabrocha. Mas isso a gente precisa perseverar e aceitar. Enquanto a gente não aceitar que nós somos uma centelha divina, nós somos o Cristo, nós somos a fonte criadora, nós somos os mestres, nós somos os nossos antepassados, nós somos os nossos pais. Enquanto a gente não aceitar isso, a gente não desabrocha. A gente continua sofrendo, adoecendo, né? Se revoltando, se conformando, porque muitas vezes a gente quer se conformar. Minha vida é assim mesmo, não vai mudar não. Eu digo porque de vez em quando se eu não consigo lapidar meu ego, meu orgulho, a teimosia, minha vida vai ser essa mesmo. Mas será que eu quero essa vida que eu tenho hoje? Essa vida de escassez, essa vida de adoecer, essa vida de reclamar, essa vida de se fazer de vítima, de coitada, de coitado. Será que é isso que eu quero? Né? Com certeza não. Com certeza não. Gratidão infinita por vocês existirem, que Deus abençoe a cada um de vocês. E que a chama violeta desse grande mestre Saint Germain envolva cada um de vocês, hoje, agora e para sempre. Assim é, determinado está.